Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre convidando profissionais do Garcia Advogados Associados. E a gente sempre aborda os principais assuntos do momento. E hoje nós vamos falar da aproximação, da proximidade, na verdade, de férias. E férias a gente sempre lembra de viagens. Doutor Alberto, eu quero que o senhor faça uma consideração. Nós vamos falar hoje do direito do consumidor decorrente da conduta das companhias aéreas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona isso, por favor. Claro. Agora, assim como estamos chegando nesse período de férias, nós temos que ter cuidados com os riscos provenientes dessas viagens. Nós viajamos, via de regra, por transporte aéreo, e esse transportador ele tem determinadas responsabilidades, as quais ele se obriga para com o consumidor. No programa de hoje, nós vamos analisar justamente essas questões, ou seja, quais são as responsabilidades deste transportador e, por via de consequência, quais são os direitos do consumidor para quando contrata esse transporte. Claro. E para ilustrar essa situação, está conosco aqui também a doutora Sabrina Moleta. Doutora Sabrina, há um exemplo prático para que o nosso telespectador possa entender o tema de hoje que nós vamos debater? Sim, Guaraci. O tema de hoje, ele traz uma situação muito corriqueira nessa época do ano. É quando bastaria que uma pessoa compre uma passagem aérea, no exemplo de passar a virada do ano com os familiares. A chegada prevista no destino de conexão está atrasada para as 22 horas e, desde o primeiro embarque, ele já verifica que esse voo está atrasado e chega ao seu destino a 1h da manhã. Ou seja, perdeu a conexão e frustrou o plano de passar a virada do ano com os familiares. O que é importante salientar é que essa empresa aérea, desde o primeiro embarque, já tem condições de antever situações que possam minimizar esse dano, a fim de não expor esse consumidor a riscos ou a situações desfavoráveis, ou seja, de abandono num aeroporto que ele desconhece. Claro, evidentemente. E como se enquadra a responsabilidade do transportador neste caso? A responsabilidade dessa empresa aérea, no caso o transportador desse passageiro, é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ou seja, muito embora existam fatos que possam ser imprevisíveis e, portanto, inevitáveis, esses fatos eles não chegam a quebrar o vínculo desse dano e dessa responsabilização por todos os problemas antes e durante a prestação de serviço. E essa responsabilidade ela é da empresa de transporte aéreo. Doutora, e como pode se caracterizar a conduta lesiva das empresas aéreas? Guaraci, a questão central do programa de hoje, ela vincula e ela tenta observar que o consumidor ele precisa estar atento ao desrespeito, à falta de amparo, à falta de informação. E essa informação ela é de suma importância, eis que ela é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, muitas vezes o consumidor ele não está questionando o atraso, ele não está questionando se perdeu ou não, ele está questionando a falta de amparo, a mínima orientação dessas empresas aéreas que literalmente despacham consumidores nos aeroportos que eles jamais tiveram conhecimento. É esse o ponto que embasa os pedidos judiciais ou extrajudiciais. Doutora, e nesse caso, quais são os direitos desse consumidor após suportar todos os desgastes dessa situação? Evidente que depois de suportar todos esses transtornos e alterações nessa viagem, o consumidor, ele por óbvio, pode pedir a reparação desses danos, tanto de cunho material como gastos extras, hospedagem fora do planejamento, ou do dano moral, que nesse caso ele é o dano que não obriga a comprovação da prova do que realmente houve ali. O que a gente basta para estabelecer esse direito ao dano,
que se esclareça que houve uma relação de consumo entre aquele consumidor e a empresa de transporte aéreo e que foi essa pessoa que suportou todo o desgaste de uma situação fora da previsão, né? Doutora, e nesse caso, qual é a assistência que a companhia deve prestar a esse consumidor? Se a opção for aguardar um novo voo, seja de outra empresa ou em outro aeroporto, esse custo, esse desgaste, ele é assumido exclusivamente pela empresa de transporte aéreo. Ela não pode ser repassada ao consumidor a qualquer título e ele deve prestar toda a assessoria para essa espera, seja em hospedagem, alimentação, e inclusive ele está obrigado a fornecer dependências especiais para pessoas com deficiências, idosos, grávidas e todo o amparo para que esse consumidor não fique sem nenhuma assessoria. Claro. Lembrando do nosso telespectador, que está no nosso rodapé do vídeo aí, o e-mail do Garcia, que é dúvidas@garciagarcia.com.br. Se você tiver qualquer dúvida nesse tema que a gente está debatendo hoje, você pode entrar em contato. Está aí o Dr. Alberto Rosma, a doutora Sabrina Moleta, que são especializados neste assunto aqui dentro do Garcia Advogados Associados, para tirar qualquer dúvida. Doutor Alberto, é isso? Né? E agora a gente precisa saber com o senhor, tem mais uma pergunta antes de nós encerrarmos aí com o nosso telespectador. Como agir para proteger os direitos desse consumidor? Nós já vimos que a responsabilidade ela é objetiva. E o Código de Defesa do Consumidor, por sua natureza, ele é protetivo. Ele já traz consigo uma proteção maior para o consumidor. Mas mesmo diante desse cenário, é muito importante que a pessoa esteja atenta, guarde os bilhetes, os gastos extras. Se eventualmente tiver que, por conta própria, se hospedar, guarde os comprovantes, as notas fiscais, tudo aquilo que ela puder se precaver é melhor, porque aí vem bem de conta que nós sempre conversamos a respeito do direito preventivo. Ela tem uma proteção, mas quanto mais robusta for a força de prova dela, melhor será o resultado desta ação e desse reparo que, sem dúvida, ela terá direito. Doutor Alberto, doutora Sabrina, curiosidade minha agora, tenho certeza que muita gente está nos assistindo, também teria essa curiosidade. Acontece muito o extravio de malas. Está dentro de tudo isso que a gente falou? Sim, a responsabilidade objetiva, ela sempre tem que guarnecer o que o consumidor entrega sob a responsabilidade da mesma, né? Claro, é isso. Então, hoje nós debatemos aí o assunto com dois profissionais do Garcia, a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosma. Nós falamos de direito do consumidor decorrente da conduta das companhias aéreas. E evidentemente que você que viaja muito, está por viajar agora nesse final de ano, fique atento a isso e guarde bem esse e-mail, dúvidas@garciagarcia.com.br. Qualquer dúvida é só ligar para cá que eles tiram todas as dúvidas, né, doutora Alberto? É isso? Doutora Sabrina, muito obrigado, doutor Alberto. Vamos até o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.